Boa noite, igreja. Que bom poder ouvir a voz de vocês. É uma alegria para todos nós. Nós iniciamos hoje o culto de gratidão a Deus por esse dia, né? Por ser hoje domingo, o dia de nós congregarmos enquanto Igreja do Senhor presente no templo. E nós abrimos a oportunidade hoje de voltarmos, de retornarmos ao presencial. Sabíamos que ainda seria um momento de adaptação, mas graças a Deus por vocês que vieram, né? Nós estamos tomando todos os cuidados, todas as medidas, e estarmos juntos enquanto corpo de Cristo, reunidos, olhando nos olhos, é um imenso prazer. Então, bom revê-los, né? Cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Nós iremos iniciar o culto agora agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, por este dia. Abaixe seu rosto, feche seus olhos. Vamos agora entrar em comunhão com Deus através da oração. Pai, muito obrigada porque nós aqui chegamos. Obrigada por este dia. Nós queremos clamar o Teu nome que é sobre todo e qualquer nome, ó Deus. Queremos pedir que, enquanto Igreja do Senhor, o Senhor fique à vontade em nosso meio, Pai. Trabalhe no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos hoje receber mais uma porção da Tua palavra. Que o ministério de louvor seja entregue a Ti, a palavra. Os irmãos que estão em casa nos acompanhando através das redes sociais, ó Deus, que o Senhor venha alcançar cada um deles. Sabemos que para a Tua palavra não há limites de espaço. Sabemos que a Tua palavra, ela alcança corações e hoje nós temos a tecnologia para que isso seja promovido e graças nós Te damos por isso, Pai. É em nome de Jesus que eu entrego esse momento a Ti. Amém. Você então que está em casa, irmãos, nesses primeiros minutos ainda, se não se ajeitou, né, vá lá, chame quem ainda não está lá com online e vamos congregar. Mesmo que à distância, que tudo possa chegar como uma flecha também ao coração de cada um de vocês. E eu quero iniciar em Romanos 12, capítulo 12, do versículo 1 e 2, Paulo diz, né? Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Esse é o meu desejo para cada um de nós nesse tempo, que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, através da renovação do nosso entendimento sobre tudo na vida, né? E Deus, Ele é o guia, Ele nos deixou, na verdade, um guia. A Bíblia é uma orientação, né? A Bíblia é a nossa bússola, é a nossa lâmpada. Então, quer saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Sente para ouvir a palavra do Senhor, medite nela de dia e de noite, né? Se ofereça enquanto um culto racional agradável ao Senhor. Isso nós estamos fazendo aqui hoje, que nós possamos fazer de segunda a segunda, né? Nós não cultuamos a Deus só quando nos reunimos ou quando ouvimos a palavra. Nós cultuamos a Deus todos os dias, em todo tempo e toda hora. Então, eu quero iniciar esse culto com, além da palavra, né? Com o cântico 324 do Cantor Cristão. Queria convidar o irmão Edmar. E aí queria pedir os irmãos, depois a gente se levanta, né? No momento de louvor. Mas que a gente possa, esse momento de louvor aqui hoje, irmãos, relembre aquele tempo em que nós estivemos juntos, né? Louve ao Senhor com alegria. Ofereça a Ele cânticos de louvor. Amém, igreja. Louvado seja Deus. Boa noite a todos. Que a paz, que a graça, que a misericórdia continua estendendo sobre nossas vidas. Vamos cantar esse hino bem alegre, bem animado. Fala sobre refúgio verdadeiro.
Seguro sou, não temo temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Glória a Deus, louvado seja Deus. Continua nesse mesmo espírito de adoração. Vamos continuar a adorar o Senhor. Você que está aqui conosco, se quiser ficar de pé, fique à vontade, porque esse é um momento seu e de Deus. Porque a Bíblia fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele o habitam. O Senhor reina, Ele reina na nossa vida, Ele reina através da natureza. Nós podemos contemplar na formosura do Senhor, na criação de tudo que foi feito por Ele e para Ele. E esse louvor que eu vou cantar agora, reina sobre mim. Bem alegre, bem animado. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão,
pro meu pensar, tudo que eu falar vai me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, Jesus. Que o Senhor venha continuar a reinar aí na sua casa, que você está aí nos assistindo, sintonizado no trono da graça do Senhor, porque sabemos de que nós temos que, nesse momento difícil, de exercitar a nossa fé, porque pela fé nós podemos alcançar as coisas que para os homens é impossível. Pela fé eu posso clamar, pela fé eu posso enxergar, pela fé eu posso tocar, pela fé, pela fé. Não há eu posso mudar, pela fé eu posso alcançar, pela fé eu posso viver. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho
segredo de você conquistar seu objetivo é você exercitar a sua fé. E o Senhor é o dono do milagre. O dono do milagre está presente aqui nesta noite. Ele está presente também na sua casa. Por isso, fica sintonizado, porque sabemos que o Senhor tem milagres. E o milagre maior é o milagre da vida eterna. Glória a Deus. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A sua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu quero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. A mão para receber. Aleluia! Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. A mão para receber. Canta, igreja, comigo. O que eu não posso fazer, Tu pode. aleluia. A mudança que eu preciso, tu pode. Fica de casa você aí. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O
a cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra a mão para receber. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra a mão para receber. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Você pode glorificar o Senhor, porque Ele é o dono do milagre. Somente Ele é que pode trazer para nós um refrigério para a nossa alma, nesses dias tão maus que nós estamos passando. Senhor, nós queremos, ó Pai, render graças a Ti, glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, Pai, de podermos estarmos aqui, Senhor, continuando a nossa vida de adoração a Ti, porque sabemos, Pai, que só Tu é digno de toda adoração. Continua abençoando a vida de cada adorador, daquele que está aqui presente, daquele que está ao alcance, Senhor, das nossas vozes, ó Pai. Senhor, venha, Senhor, entrar com o Teu sobrenatural, ó Pai. Continua nos abençoar, porque ainda, Senhor, vamos ouvir a melhor parte, que é a Tua palavra, que venha, Senhor, estar, Senhor, arraigado no nosso coração, que possamos estar atentos naquilo que Tu já está ministrando no nosso coração, através do louvor. Por isso, Senhor, nós queremos Te agradecer e Te bendizer, no nome de Jesus. Amém. Amém. A paz seja com todos vocês, meus irmãos. Louvado seja Deus pela vida de vocês que estão aqui, pela vida de vocês que estão aí nos assistindo online, através do Instagram, através do Facebook, através do nosso canal. Seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. É um prazer e uma alegria muito grande poder compartilhar da boa palavra do Senhor com vocês. Bom seria que estivéssemos todos aqui, todo mundo não vê a hora desse momento louco passar, mas enquanto estivermos assim, você vai participando daí, aqueles que puderem, pode vir, os domingos à noite nós já voltamos, tá bom? Bem, meus queridos, na mensagem desta noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma ocasião, uma conversa, na verdade é o final de uma carta, e esta carta endereçada à igreja de Corinto traz grandes aprendizagens para a igreja batista de Ilha das Flores e todas as igrejas espalhadas na face da terra. E aqui, Paulo, tendo uma conversa com a igreja, ele falou algumas coisas lá, que eu acho de suma importância nós relembrarmos hoje aqui. O tema da mensagem desta noite é as preciosas instruções de Paulo para Corinto. Nós refletiremos a partir do texto de 1 Coríntios, capítulo 16. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 16, a partir do versículo 5. Já é o final da carta, da primeira carta de Paulo a esta querida igreja na cidade de Corinto. Acharam? Você está com sua Bíblia em casa aí? Já achou o texto? 1 Coríntios, capítulo 16, a partir do versículo 5. Posso ler, irmãos? Posso? Olha só que leitura extraordinária, que experiência incrível, que instruções maravilhosas que servem para mim e para você aqui. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez eu não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem, eu espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for,
tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, irmãos. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto de Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vida de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. Amém? Vamos meditar então nesta palavra. As preciosas instruções de Paulo para Corinto. O apóstolo Paulo, sem dúvidas alguma, está entre os principais missionários do século I. Temos muito, mas muito mesmo, o que aprender com este meigo homem chamado Paulo de Tarso. Quando lembramos de sua história, nós temos de cara logo um grande exemplo do que era uma genuína conversão. Eu costumo dizer, e não tenho dúvidas disso, de que nem todo mundo que já está na igreja é convertido. Eu acredito que há dois tipos de conversão. Há aquela simples conversão que a gente levantou a mão, ficou na igreja, entrou na classe de batismo, se batizou e está ali na igreja. Mas a gente não consegue permitir que algo aconteça. O quê? A transformação, o molde que o Espírito Santo de dar àquele que se converte. Diferentemente da segunda conversão, que eu chamo de conversão genuína. O que seria a conversão genuína? Seria a conversão que permite que o Espírito Santo de Deus faça esse molde em nós. Isso quer dizer, então, que a conversão genuína é aquela conversão que transforma o convertido. Através da palavra, através da oração e, sobretudo, através desta atuação do Espírito Santo de Deus. E como é que a gente consegue discernir os convertidos e os convertidos genuinamente? É fácil. Porém, é um grande risco eu e você se colocar nesse lugar de juiz e ficarmos na igreja olhando quem é convertido genuinamente ou não. Mas é fácil perceber. Uma pessoa que é somente convertida nesse sentido que eu quero colocar aqui, que só mudou de religião, que só deixou de beber, que só deixou de mentir, que veio para a igreja, é aquela conversão que só mudou essas coisas externas. Porém, aqui dentro, as coisas continuam do mesmo jeito. No oculto, as coisas continuam do mesmo jeito. E o pior é que muitas das coisas também externas é visível de que não há transformação. Aí o próprio Paulo vai falar de frutos do Espírito. Paulo vai dizer que o fruto do Espírito, ou esses
Esses sinais são evidências de uma verdadeira conversão. Uma pessoa genuinamente convertida é engajada no ministério como Paulo. Por isso, que toda vez que eu penso em genuína conversão, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é Paulo. Quando eu penso em genuína conversão, em genuína transformação de vida, eu me lembro de Paulo, porque Paulo mudou, teve a sua vida mudada em 360 graus. Paulo teve um impacto com Jesus que mudou para sempre a trajetória dele. E a igreja está cheia de pessoas convertidas apenas. Às vezes que já tem 15, 20 anos de igreja, 30 anos, ou até teve o privilégio de nem ter ido para o mundo, nasceu na igreja. Eu já nasci no lar cristão, não é? Mas como eu sempre gosto de observar, nem sempre o fato de ter nascido em um lar cristão é segurança de que já se houve uma genuína conversão. Portanto, seria de muita importância você voltar e fazer esse confronto consigo mesmo. Será que eu sou essa pessoa que o pastor está refletindo aí? Será que eu só me converti? Será que eu só levantei a mão na igreja, mas a mudança, a transformação do Espírito Santo de Deus aqui dentro não ocorre, ou até mesmo externamente? É justamente por isso que eu não consigo mudar, é justamente por isso que eu continuo sendo a mesma pessoa, uma pessoa difícil de lidar. Uma pessoa genuinamente convertida não é difícil de lidar. Uma pessoa genuinamente convertida não é vaidosa, aquelas vaidades da fé, entre aspas, aquelas vaidades de igreja, de que se você esquecer o nome, de que se você esquecer uma data de aniversário, de que se você não for visitar, ou qualquer outra coisa assim, fica bicudo, fica, né? Essas pessoas esquecem que é uma via de mão dupla. Quando alguém fala comigo, pastor, ninguém me procurou, imediatamente eu pergunto, e você procurou alguém? É uma via de mão dupla. Pastor, ninguém ligou para mim. E você ligou para alguém? Note, quem é genuinamente convertido não tem tempo para perder com essas coisas. Porque entende verdadeiramente a proposta do Evangelho de Jesus e sabe que essas coisas são muito pequenas em relação ao que o Evangelho de Jesus propõe. Paulo, quando com o seu exemplo de vida, com o seu histórico de genuína conversão, vai demonstrar para mim que para realmente conseguir caminhar com Jesus, é preciso abrir mão de todas essas coisas. E é justamente por isso que Paulo depois vai se transformar em um exemplo do que significa sofrer por Cristo. Ontem estávamos carregando uma areia lá na minha obra, eu, Marcelo, e o irmão Alex, e estávamos conversando, assim, sobre vários assuntos. Em um desses momentos, a gente conversou sobre esse sofrer por Cristo. Hoje, a igreja fica propondo para a humanidade um término de sofrimento. Vem para cá, que todos os seus problemas vão acabar, que você só vai ter vitórias, que você estava com um carro velho, você agora vai ter um carro novo, porque o Senhor é o dono da prata e do ouro. Vem para cá que seu filho vai ficar tudo obediente, tudo vai dar certo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você vai ficar ali, ó, fininho, sem nada te acontecer. Quando você olha para as conversas que Jesus tem com os seus seguidores, Jesus faz totalmente o contrário. Jesus prepara os seus seguidores para o sofrimento. Jesus chega assim, ó, em outras palavras, diz assim: pessoal, chega aqui, vem cá. Já conversei, já preguei para todo mundo lá, agora eu quero conversar com vocês 12. É o seguinte, para vocês me seguirem, vocês terão que estar prontos, até para morrer. Porque vocês vão ser perseguidos, vão ser maltratados, escarnecidos, vão falar falso testemunho contra vocês, vocês vão ser presos, açoitados em praça pública e até morrer. Mas alegrai-vos e regozijai-vos quando tudo isso vos acontecer, porque uma grande recompensa espera vocês lá no céu. Jesus prepara a igreja para sofrer e não para viver de
de vitória o tempo todo, como muita gente hoje tem proposto por aí. Paulo vai se tornar para mim, para a igreja de Jesus, para nós, um exemplo do que significa sofrer por Cristo. Vocês lembram muito bem que o profeta Ágabo aparece uma vez no Novo Testamento para profetizar a forma que Paulo ia morrer. E todo mundo quis impedir que Paulo subisse para Jerusalém. E Paulo disse: irmãos, vocês ainda não entenderam o que realmente é o evangelho do reino? Eu estou pronto para, se for o caso, ser morto em Jerusalém. E é por causa disso mesmo que eu disse a vocês agora há pouco: muitos de vocês jamais voltarão a ver o meu rosto. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Paulo subiu dali para Jerusalém, ele não voltou mais, e aqueles irmãos não o viram. E o profeta Ágabo ainda profetizou de que forma Paulo iria morrer. E mesmo assim, ele foi. Isso me lembra muito Jesus, quando estava ali naquele percurso da sua paixão de Cristo, ele agarrando a cruz, preparado, pronto para entregar a vida pelo pecador. Se alguém chegasse e ele dissesse assim: desiste agora, Jesus, desiste agora, não vai não, o senhor vai sofrer demais, quando esses pregos começar a entrar nos seus pés e mãos, você vai dar cada grito, o teto não vai invadir o seu sangue, o senhor vai sentir tanta dor. E mesmo assim ele diria: não, eu vou, porque o meu propósito é esse, morrer em seu lugar. Paulo vai entender o que é sofrer por Cristo, mesmo não estando com Cristo no sofrimento real de Jesus ali visivelmente. Talvez Paulo tenha presenciado, quem não presenciou, né? Paulo talvez estava ali, como ele estava presente no episódio da morte do diácono Estevão. Talvez Paulo estava no episódio da crucificação de Jesus, ele só não aparece aqui nas narrativas. Talvez ninguém nem o viu, talvez ele ficou de longe, ele ficou de perto, ninguém sabe. Mas possivelmente ele tenha visto. E vendo todas aquelas coisas, lá na frente, quando ele recebe o recado de Jesus, a chamada de Paulo é uma chamada fantástica, porque quando Paulo recebe o recado de Ananias, primeiro o Senhor aparece para Ananias e diz assim: Ananias, vai na casa de um homem, e aí quando ele diz assim: você vai lá e vai orar por Paulo de Tarso, o homem pula. Ananias diz assim: Senhor, misericórdia, o Senhor não tem noção do que esse homem tem feito com a tua igreja. Ele diz: não, vai lá e diga a ele o quanto eu lhe mostrarei que ele irá sofrer por causa do meu nome. E mesmo assim, Paulo quis Jesus, foi batizado e se transformou num dos maiores pregadores do evangelho de Jesus para todos os tempos. Enquanto existir tempo, enquanto existir essa era, enquanto existir a humanidade, Paulo vai ser uma referência para todos os cristãos. Escrevendo para esta amada igreja, ele dá várias preciosas instruções. E instruções que a gente precisa guardar hoje também aqui. Depois desse exemplo de que significa sofrer para Cristo, Paulo se torna também um exemplo de coragem, um exemplo de dedicação, um exemplo de entrega, um exemplo de coração na obra. Paulo fundava igrejas, Paulo preparava discípulos, ele foi o mentor ali de perto de Timóteo, de Tito, de tantos outros. Paulo fortificava as igrejas já formadas, passando por elas, escrevendo para elas, dando instruções para ela, como fez com Corinto. E nesta ocasião aqui, que nós estamos meditando, ele está instruindo a igreja de Corinto, fazendo pedidos pessoais para a igreja, pedindo que aquela igreja acolhesse o jovem pastor Timóteo. Ele cita a possível ida de Apolo para aquela igreja, até eles, agradece o que eles enviaram, possivelmente ali por Estéfanas, Fortunato e Acaio, e dá algumas instruções nesse trecho aqui que me chama muita atenção. No trecho dessa carta tem duas falas muito importantes de Paulo para aquela igreja que hoje, refletindo nesse texto, me chamou muito a atenção. A primeira dela está no versículo 13 e 14. Ele diz assim: irmãos, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem,
sejam fortes. E, sobretudo, ele finaliza dizendo: façam tudo com amor. Façam tudo com amor. O que é ser vigilante? É estar atento, de olhos abertos. Só que Paulo não está falando só estar atento e de olhos abertos humanamente, fisicamente falando. Ele está falando de forma espiritual também. Por isso que quando eu li esse trecho hoje, eu falei, meu Deus, parece que Paulo está falando para hoje. Parece que Paulo sabia que em 2021 aconteceria uma pandemia. Paulo, se tivesse aqui, tivesse de escrever para a nossa igreja, esse texto aqui, de repente, ele citaria para nós. Assim como eu disse para Corinto, eu digo para vocês, Igreja Batista da Ilha das Flores, que está aí em casa, qual a instrução ele diz? Olha, sejam vigilantes. Cuidado para que vocês não fiquem em casa e enfraqueçam na fé. Cuidado para que vocês não fiquem em casa e se acostumem com isso, e quando as coisas se normalizarem, não queira mais vir congregar fisicamente. Cuidado para não perder essas coisas. Fique lá atento, com os olhos espirituais de vocês abertos. Mantenham-se firmes na fé. Na semana passada, nós refletimos na quarta-feira na devocional da mensagem que preguei em 1ª de Vila Batista, e falava lá que o espaço físico é de suma importância, mas ele não é o fator principal para acontecer a adoração. Porque muito já foi dito que a nossa casa é uma extensão da igreja. E pregando em Vila e pregando aqui na quarta-feira devocional de oração, digo para vocês que é o contrário. Que é a igreja que deve ser uma extensão da nossa casa. Este lugar precisa parecer com a minha casa. Aí tem uma grande questão. Como é que é lá em casa primeiro? Porque se lá na minha casa não é a igreja, este lugar aqui não pode parecer com a minha casa. Se lá na sua casa, fora daqui desse ambiente que chamamos de igreja, você xinga escondido, você maltrata a esposa, maltrata filhos, você faz coisas ocultas totalmente que desagrada a Deus, aí sim, a sua casa não é uma referência para esse lugar aqui ser uma extensão. Eu sei que você sabe. Portanto, primeiro é preciso consertar as coisas lá, juntando a minha casa, a sua casa, todas nesse espaço aqui, torna-se o que chamamos de igreja, porque a igreja é um ajuntamento de famílias, é um ajuntamento de casas, é um ajuntamento de vidas no altar. Se sua vida não estiver no altar, aí sim, este lugar aqui não tem condições de ser uma extensão da sua casa. Eu sempre gosto de lembrar para vocês isso, porque neste momento que você não está podendo vir para a igreja, então não teria culto. Então não teria igreja. Sim, tem igreja, porque a igreja é lá em casa. Deu para entender? A igreja, o culto começa lá. Aqui ele não termina, ele continua. Então se começa lá, aqui ele continua, então há sempre culto. O culto nunca para. Porque o culto não é só parar para esse momento que estamos fazendo aqui de tocar, cantar e pregar. O culto é viver. Eu preguei a semana passada e repito hoje a gente não precisa o tempo todo falar de Jesus, mas a gente precisa o tempo todo ser Jesus. A gente precisa ser a Bíblia, porque nem todos os momentos a gente tem a liberdade para falar, mas a gente tem liberdade para ser. A gente não tem a liberdade para falar no trabalho, a gente não tem a liberdade para falar na escola, a gente não tem a liberdade para falar num curso técnico, às vezes numa faculdade, às vezes o ambiente não propõe, e quando propõe a gente é reprimido, mas ninguém pode me impedir de ser igreja. Pode me impedir de falar, mas não pode me impedir de ser. Pode me impedir de evangelizar, mas não pode me impedir de ser o evangelismo. Entende? Portanto, meu irmão, minha irmã, se você não entendeu essas coisas ainda, você é só convertido, no sentido de que só mudou de religião, que só deixou de fazer algumas coisas, mas o convertido genuíno já entendeu tudo isso. Ele não se preocupa só em falar, ele se preocupa em ser.
O próprio Paulo diz que a gente precisa ser uma Bíblia aberta para ser lida pelo homem. Você precisa ser essa Bíblia aberta. E aí, Paulo diz, mantenham-se firmes na fé e sejam homens de coragem. Se você pega para o evangelho aqui de Jesus, os discípulos, você tinha lá Tomé, que tinha aquela dificuldade no início, que depois pode ter mudado, de só crer nas coisas que via. Você teve aquela dificuldade lá do Judas, que depois que a consciência pesada ali se suicida. Você pode ter a dificuldade de Pedro, de dar aquela vacilada ali, de ter negado Jesus. Mas você, depois disso tudo, que eles entendem realmente o que é o evangelho, você não vê nenhum covarde. Pode pegar o Novo Testamento a partir de Atos, quando eles já estão sem a figura física de Jesus. Pega o Novo Testamento e lê. Todo mundo cheio de coragem. Essa coragem e ousadia que a Bíblia fala vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é que enche o homem de coragem para falar com autoridade as coisas que naturalmente o homem teria medo. É a coragem que faz com que João Batista morra decapitado. É a coragem que faz com que Pedro seja crucificado de cabeça para baixo. É a coragem que leva Paulo para Jerusalém para ser morto, enforcado aos 62 anos. É a coragem que Paulo está dizendo que você e eu precisamos ter. Paulo também diz, olha, sejam fortes. Fortes. A nossa força vem do Senhor. E o próprio Paulo, falando de força, ele diz assim, irmãos, tem hora que eu penso que eu estou fraco. Nessa hora, eu estou forte. E tem horas que eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Paulo está falando também da vida espiritual. E aí eu estava explicando isso para alguém, conversando essa semana. Como é que eu posso estar fraco e estar forte? Como é que eu posso estar fraco, caído e estar forte? Com o Espírito Santo. Com a presença da Trindade em minha vida. A presença da Trindade me faz estar me sentindo fraco fisicamente, mas forte espiritualmente. E eu não consigo explicar isso. Essa força vem daqui para fora, de dentro para fora. E quando é que a gente está fraco e pensa que está forte? Quando a gente se enche de si próprio. Quando a gente entende que é por nossas próprias forças e inteligência ou qualquer outro método que faz a gente fazer ou falar ou poder ter autoridade sobre alguma coisa. Aí a gente está fraco. Porque a gente precisa reconhecer que a nossa força vem do Senhor nosso Deus. E ele diz, façam tudo, meus irmãos, tudo com amor. Amor é uma questão complicada em 1 Coríntios, que tinha aquele problema de busca de dom, e Paulo falou, peraí, vocês estão esquecendo do principal dos dons, que é o amor. Falou lá na composição da mais bela poesia sobre o amor em 1 Coríntios 13. Finalizando a carta, ele diz assim, irmãos, tudo que vocês fizerem aí, façam com amor. E a última coisa que ele falou que me chama a atenção, e eu já chamo o pessoal do grupo de louvor para a gente finalizar cantando ao Senhor, ele diz assim, eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homem como estes. Meus irmãos, cada um de vocês aqui tem um valor para o reino de Deus, que eu não sei se vocês têm noção. Olha, sabe quando é que a decepção vem? A decepção vem quando você espera alguma coisa. Portanto, não espere nada de ninguém. A decepção vem, por exemplo, quando você espera que o seu esposo vai fazer uma surpresa, ou sua esposa, e ele não faz. Você só se decepcionou porque você esperou. Não espere nada de ninguém. Porque é natural, nós somos humanos, a gente esquece as coisas mesmo. Olha, mas Cristo não esquece de você. Você tem um valor para o reino de Deus, você tem um valor para a obra imensurável. E Paulo diz para a igreja de Corinto, irmãos, valorizem homens assim. Valorizem pessoas que estão com o coração aí na obra com vocês. Valorize Timóteo, valorize Páfanas, valorize como é o nome dele? Esqueci aqui agora, meu Deus. É o Tíquico, não. O Apolo, valorize cada um desses irmãos que está aí com vocês, que está com a vida na obra, o Fortunato, o Acaico, valorize homens assim. Por isso, nessa noite, eu quero dizer que vocês têm muito valor.
Vocês têm sido homens e mulheres que eu sei que posso contar. E eu quero, em nome de Jesus, poder valorizar cada um de vocês, como Paulo disse que aquela igreja em Corinto precisa valorizar. Em nome de Jesus, sinta-se muito valorizado. Mesmo que você não tenha recebido visita, que você não tenha recebido ligação, que você não tenha recebido aplausos, saiba que você tem muito valor. Deixa essas meninices de lado. Você tem muito valor para o reino de Deus. Cada um de vocês que é membro dessa igreja, cada um de vocês que está na diretoria, cada um de vocês que está em algum cargo, vocês têm sido uma bênção para mim. Essa igreja e eu tem sido um casamento perfeito, um pastor que ama a igreja, uma igreja que ama o seu pastor. E eu estou muito feliz e quero fazer com vocês o que Paulo disse para Corinto: façam tudo com amor. Amém, Dina? Vamos lá então, finalizar cantando Você Tem Valor? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemido. Coloque sua mão assim no seu coração, por gentileza, com todo amor e carinho. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.